Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa, Opção para a Vida, nessa belíssima manhã de sexta-feira, hoje dia 24 de julho. Opção para a Vida, nessa manhã, vai estar trazendo mais uma vez o pastor Robson, neste novo bloco Curiosidades Bíblicas, a sua visita recém-realizada nas Catatumbas de Roma. Você precisa de conhecer, através do pastor Robson, o que é que havia naquelas descobertas recentemente em Roma. Portanto, continue conosco. Ouviremos ainda o pastor Antônio Júnior. Nós vamos orar para que Deus abençoe a nossa pátria. Este é um ano de eleições e precisamos de redobrar as nossas orações, jejuarmos inclusive para que Deus oriente, para que Deus mostre realmente aqueles que hão de governar os destinos desta nação, tanto a nível de presidente, como também governadores de toda a nossa federação, deputados, senadores, enfim, nós temos a responsabilidade que está sobre as nossas mãos em dar um voto de confiança àqueles que nós julgarmos que realmente são dignos de nos representar. Portanto, eu convido você agora a fazermos juntos uma oração e levantarmos um clamor por nossa nação. Pai, queremos te pedir, em nome de Jesus, que as tuas mãos estejam voltadas e estendidas para abençoar esta nação, principalmente por este ser um ano de eleições. Abençoe, ó Deus, aqueles que vão às urnas para escolher seus legítimos representantes no Senado, Câmara dos Deputados Federal, governadores em todos os estados e também o presidente futuro desta nação. Tem misericórdia. Que o Senhor coloque temor e tremor no coração destes homens, porque estamos cansados de termos tantos corruptos dirigindo e governando a nossa nação. Tem misericórdia. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, pois te pedimos tudo isto e já te agradecemos em nome de Jesus. Porque nós estamos enfadados. E aí é importante, sabe o que, irmãos? É importante agora nós utilizarmos a memória. A memória. Perceba a importância da memória. A memória da redenção. E Deus, então, ele começa a trabalhar isso a partir do versículo número 4, quando ele começa a dizer: pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, a Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e o que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça as justiças do Senhor. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo para que Deus, então, ele tenha essa prova que o pecado do povo não é apenas desobediência, é ingratidão. Ingratidão. Eles se enfadam de Deus, enquanto Deus nunca se cansou deles. Nós nos enfadamos de Deus, mas Deus nunca se cansou de você. Aleluia. Então o pecado começa quando nós esquecemos do Egito, de onde Deus nos tirou. E presbítero Sidney falou aqui, quando trazemos isso para a igreja, o que é que nós temos para nos lembrar? Meu Deus, lembre só do nome da igreja da que vocês pertencem, Calvário. Lembre disso, do Calvário. Qual é a representatividade do Calvário? Traga a memória. O Senhor se sacrificou, pagou o preço da ira de Deus. Hoje nós estamos livres do castigo eterno, perdoados dos nossos pecados, temos comunhão com Deus e paz com os irmãos. Podemos viver essa espiritualidade autêntica pelo Espírito, pelo Criador, aleluia. E o que é que nós estamos fazendo, irmãos? Estamos perdendo tempo na ingratidão, na indiferença, estamos perdendo tempo nas coisas pequenas desta vida. Deus está dizendo de alto e bom som para nós: venha, meu povo, tragam à memória o que eu fiz para vocês, e redundem isso em gratidão, em justiça, em humildade, em vida com o Senhor. Essa noite é a noite que Ele está dizendo, clamando para o seu próprio povo: vamos viver essa realidade espiritual. Aleluia, aleluia,
Glória ao seu nome, glória ao Senhor. Vamos sair da loucura do ritualismo vazio. É o que diz os versículos 6 e 7. Com que apresentei ao Senhor? Me inclinarei diante de Deus Altíssimo, apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiro, ou de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito para a minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Olha o que faz a religiosidade. Aqui é uma denúncia do que quando nós nos tornamos religiosos. Nós queremos impressionar a Deus e as outras pessoas. Nós queremos fazer isso o tempo todo, impressionar. Olha o que o povo fez, o povo queria oferecer sacrifício humano, repugnante. É algo que Deus repugna. Sacrifício humano, que é inclusive uma das bases do cristianismo, da crença, da doutrina, da sã doutrina. É por isso que nós somos contra qualquer procedimento que tire um ser vivente do ventre da sua mãe. Amém, meus irmãos? Então veja que escala absurda. Note a progressão. Eles começaram oferecendo bezerro, passaram para milhares de carneiro, depois sobe para 10.000 ribeiros de azeite e chegam ao cúmulo do desespero pagão. Ofereceu o próprio filho. E aqui está então revelado que o povo pensa que Deus é um ídolo, que pode ser comprado, que pode ser aplacado com quantidades. Eles querem dar coisas, mas para não terem, na verdade, eles querem dar coisas para não terem que dar a si mesmos. Eles buscam um ritual que silencia a consciência sem transformar o caráter. Eu já dei, agora eu estou bem com meu Deus, e vai fazer a vida como o coração manda, como a consciência manda, pecaminosa. E a pergunta que se faz, a nível de aplicação: quantas vezes tentamos compensar uma semana de desonestidade? Quantas vezes tentamos compensar por uma semana totalmente mergulhada no pecado, na promiscuidade ou em qualquer coisa pecaminosa, num culto de domingo? Pensando então que no culto de domingo será descarregado todas essas coisas negativas. Deus não quer o seu azeite se ele não tiver o seu coração. No versículo 8, ele termina com essa tríade da verdadeira espiritualidade. E aqui Miqueias então irrompe o delírio ritualista com a definição mais clara de vida cristã. Ele declarou: ó homem, o que é bom? E Deus resume sua exigência nesses 3 verbos de ação. O primeiro deles: pratica a justiça. Pratica a justiça. Não é apenas ser justo, é praticar. E no contexto de Miqueias, isso significa defender o pobre, ser honesto nos negócios e não oprimir o vulnerável. Na aplicação da igreja, cuidado com o que você fala do irmão, cuidado com o que você levanta da vida dele, cuidado com as suas análises, sem fazer a sua própria análise, o seu próprio coração. E como você está andando? E parece que isso tem se tornado corriqueiro. Nós gostamos de analisar a vida dos outros, mas paramos a não querer analisar a nossa vida. O que eu quero dizer então é que não adianta absolutamente nada você analisar a vida dos outros. Não adianta. Olhe para si. A nossa espiritualidade, ela é validada pela forma como tratamos aquele que nos pode dar o seu Espírito, o próprio Deus. E isso também reverbera da forma como nós tratamos o nosso irmão. Como nós tratamos o nosso irmão. Praticar a justiça é uma fé operante. E Miqueias aponta que Deus não quer rituais vazios.
Ele quer uma vida de retidão. No Novo Testamento, Tiago explica que a verdadeira piedade se manifesta em ações. E essas ações é para com o outro. Porque o isolamento mata. Tiago 1, 22 e 25. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta para si, que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Mas ainda em segundo lugar, se Deus quer de nós justiça, retidão no nosso coração, Ele também fala sobre amar a misericórdia. E a palavra hebraica aqui, esed, ela é traduzido em sua plenitude, é o amor leal. O amor leal. A bondade. Deus quer, irmãos, que nós venhamos a amar a misericórdia, a ter esse amor leal. Portanto, Deus não quer apenas que você seja misericordioso por obrigação ou por conveniência. Eu vou tratar bem fulano porque fulano tem dinheiro, e se eu tratar bem fulano porque tem dinheiro, eu vou ser beneficiado. Conveniência. Conveniência. Infelizmente a gente vê muito isso. Infelizmente a gente às vezes cai nisso. A gente mesmo pratica isso. O amar a misericórdia é o que mantém a igreja unida. Quando o crente deixa de ir ao culto, ele interrompe o fluxo do amor fraternal, que é o termômetro da sua saúde espiritual. E eu vou dizer também por que isso. Nós estamos aqui no culto, amém? Houve várias pessoas que trabalharam, que pensaram, que organizaram para prestar o culto ao Senhor. Mas eles se organizaram, eles trabalharam, eles pensaram para que vocês viessem cultuar ao Senhor. E como fica então essa amar a misericórdia? Como é que fica então essa bondade, esse entendimento, essa simpatia com os outros, se você não vem? Entenderam? Você não veio. Então, meus irmãos, amar a misericórdia é o que mantém a igreja unida. E essa unidade é esse reflexo desse amor fraternal que flui das nossas vidas. A primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 17 e 18 diz: quem, pois, tiver bens deste mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Essa minúcia do coração está o tempo todo na palavra. O que importa é o nosso coração. É esse coração inclinado para as coisas de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranháveis misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Mas em terceiro lugar, o que Deus quer de nós é que venhamos andar humildemente com Ele. E esse talvez seja, esse andar humildemente com o nosso Senhor, talvez esse seja o motor que impulsiona a viver as outras duas realidades, justiça e humildade.
ou justiça e misericórdia e gratidão. É um andar, né? Esse motor dos outros dois é esse andar humildemente, significando reconhecer absolutamente, sem hipocrisia, a dependência de Deus. Eu vou repetir para que você saia daqui, talvez só com essa palavra. Depender absolutamente de Deus. Com isso eu carrego mais uma frase: descansar em Deus. A nossa piedade tem que ser diária. E a nossa piedade diária é o que vai fazer com que o esfriamento espiritual seja retirado e os nossos corações voltem a se aquecer na presença de Deus. Andar com Deus exige reconhecer a própria fraqueza e depender vitalmente da videira. João 15, 4 a 5. Está em mim e eu em vós. Como um ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5 a 7 diz: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse tribunal de Miqueias aqui, no capítulo 6, termina com... Ele retira toda e qualquer sentença de condenação imediata. Mas ele faz um convite à conversão. Deus não quer o seu sacrifício. Ele quer o seu coração, a sua companhia, a sua vida. Hoje, como eu disse, as montanhas lá no Oriente, lá na Palestina, ainda são testemunhas. Mas nós temos hoje o livro, a palavra revelada, que testemunha do Senhor. O que é que você tem vivido? Você tem vivido a religião da negociação? Tentando pagar a Deus com as suas posses, tentando então maquiar os seus pecados? Ou você entendeu que, porque Ele te libertou, a única resposta lógica é uma vida de justiça e amor? Termino dizendo: arrependa-se de todo o ritual seco. Peça ao Espírito Santo que grave Miqueias 6:8 no seu coração e no seu caráter. Não saia hoje daqui apenas para fazer coisas para Deus, mas para andar com Ele. A justiça e a misericórdia são apenas as pegadas de quem caminha humildemente com o Senhor. O crente que deixa de congregar, ele está negligenciando o lugar onde a justiça é organizada, onde a misericórdia é exercida e onde a humildade é provada no convívio com os diferentes. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele quer que você exerça
justiça, misericórdia e humildade. Amém? Querido, eu quero te convidar a fazer uma jornada muito especial agora conosco. Nós vamos visitar a catacumba de Domitila. Domitila, que era neta do imperador Vespasiano. É a catacumba, até o momento, mais antiga descoberta em Roma, com incríveis 15 quilômetros de extensão e impressionantes 4 andares de profundidade. Um local muito bonito, muito especial, principalmente para a nossa fé. A história dessa catacumba começa no século I, quando era um cemitério superficial. E com o passar dos anos, séculos II e séculos III, esse cemitério foi aprofundado, transformando-se nas catacumbas, quando os cristãos, aqueles convertidos a Jesus Cristo, de uma classe social mais elevada, desejavam ser enterrados naquele lugar, exatamente porque muitos mártires haviam sido sepultados naquele local. Quem eram os mártires? Eram os nossos irmãos na fé, que foram mortos, sacrificados por causa da sua fé, devido ao seu testemunho dado pelo Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu quero te convidar a fazer essa viagem conosco, uma viagem de fé, uma jornada de conhecimento, de aprofundamento na informação que você precisa ter na sua mente, mas que essa informação, pelo poder de Deus, aqueça o seu coração. Vamos fazer essa jornada conosco a partir de agora, para você conhecer a catacumba de Domitila. Vamos conosco. Esse aqui é um exemplo de columbário, onde era sepultada toda a família. Aqui era o local onde eram sepultados de forma mais simples, as pessoas mais humildes. E aqui, mais sofisticado, as pessoas que tinham melhores condições. E a tampa aqui era vedada com uma peça de pedra ou de mármore, no caso dos mais ricos. Você vê alguns locais menores onde eram sepultadas as crianças. Mas aqui das pessoas mais pobres, você vê que é bem simples o local.
quero agradecer a todos os nossos telespectadores da TV Master, TV a cabo, canal 20, e também que nos acompanham no YouTube pela sua teleaudiência. Mas nesses instantes finais do nosso programa, eu quero lembrar a todos que residem na cidade de Campina Grande, neste próximo sábado, amanhã, às 19h30, você está convidado a vir participar do segundo EMAC. Para aqueles que não sabem, trata-se de um encontro para as famílias. Na ocasião, nós estaremos dirigindo o culto e pregará o presbítero Newton, trazendo um consubstancioso estudo para a sua família. Estamos vivendo momentos muito difíceis, que as famílias têm sido bombardeadas contra as ideologias. Venha prestigiar, venha participar deste encontro. Como também, no domingo pela manhã, às 9h, você está convidado a vir participar da EBD, Escola Bíblica Dominical, às 18h, culto divino, às terças-feiras, culto de oração para as famílias e às quintas-feiras, estudo bíblico. Portanto, você não pode perder. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, quando ouviremos a continuidade do estudo ministrado pelo pastor Antônio Júnior. Que todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço virtual e até segunda-feira, se Deus quiser. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente